Bom dia, gente. Hoje a gente se encontra para mais uma aula, onde nós vamos trabalhar os adjetivos, certo? Estes que podem ser formados através da junção de outras classes de palavras e também pela utilização de prefixos e sufixos. Mas vamos ver aqui algumas coisas primeiro. O que é que vocês precisam relembrar? Que os adjetivos são palavras que caracterizam os substantivos, ou seja, os seres, os animais, os objetos. Essa caracterização, crianças, ela expressa qualidade, defeito, ela pode, expressar qualidade, defeito, estado ou até mesmo uma própria condição. E os adjetivos em inglês, eles vão variar em duas situações, no grau. Isso a gente viu na aula passada. Os adjetivos, eles só podem variar no grau. Quando a gente estiver falando de gênero e número, os substantivos, eles são invariáveis. O que é que significa dizer que eles são invariáveis? Muito simples. Eles têm a mesma forma para o masculino, para o feminino, para o singular e para o plural. Ou seja, ele é um só, certo? Ele é um só. E hoje a gente vai dar uma reforçada na questão da formação desse adjetivo. Por quê? Na aula passada a gente trabalhou aquela questão, acho que vocês lembram, da posição dos adjetivos na frase. Os adjetivos em inglês, vamos relembrar também, eles nunca vão estar... Não, nunca é demais. Existem algumas exceções. Mas a regra principal é que o substantivo, o adjetivo, ele tem que, no inglês, ele tem que vir na frente, certo? Ele tem que vir na frente de um substantivo. Eu não posso dizer assim, livro bom, no português, livro bom, substantivo, e depois do substantivo eu tenho o adjetivo. No inglês, não, seria good book. Good, bom, e book, livro. Então, a regra específica é desse adjetivo na frente do substantivo. Claro que existem uma série de exceções, mas não é o caso que a gente vai estudar nesse momento. Então, nós podemos acrescentar prefixos e sufixos a uma palavra e dessa forma nós estaremos formando, não é isso? Nós estaremos formando o adjetivo. Bom, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de prefixo e sufixo. Por quê? Existem muitas palavras em inglês que, se você trocar esse sufixo ou prefixo, você acaba criando uma terceira palavra. Então, é bem aí onde a gente tem que tomar muito cuidado, porque pode ocasionar confusão, não é isso? Uma dica que eu tenho que dar também para vocês, que inclusive eu coloquei em uma das atividades, é que quando vocês tiverem, eu acho que eu vou até falar agora por alto, mas eu vou explicar lá na atividade e postar para vocês. Mas a gente sabe que o adjetivo, ele é atributivo. Ou seja, ele muda o sentido, do substantivo qualificando. Ok. Mas se for um adjetivo que venha depois de um verbo de ligação, veja bem, depois
de um verbo de ligação, a gente pode utilizá-lo depois do substantivo. Quer ver um exemplo? Se eu for dizer assim, esta casa é nova. It's a new house. New, novo, house, casa. Aí nós temos um caso da regra básica do adjetivo na frente do substantivo. Mas se eu tiver um verbo de ligação, the house is new. The house, substantivo, is é o verbo de ligação do verbo to be. Então, new, o adjetivo vai para depois do substantivo. Mas você observe que esse adjetivo, ele não vai estar diretamente ligado ao substantivo. É isso que vocês têm que tomar cuidado. Agora, vocês têm que tomar cuidado também com os adjetivos, porque eles não só eles são valorativos, como a modificação de um adjetivo, de um acréscimo de uma palavra, de um prefixo ou sufixo, pode pegar e transformar o adjetivo em uma outra classe gramatical. E aí sim vocês podem vir a ter muita confusão. Olha bem aí esses prefixos. O a palavra é typical, típico ou tipicamente. Se eu colocar o fica atípico, atípico. Ele dá um sentido de negação. Vocês observaram? É como se eles dessem um sentido de negação. E é bem aí, gente, onde devemos tomar cuidado para não ter confusão, certo? O inglês, ele é muito fácil se vocês prestarem atenção para as regrinhas, essas regrinhas bem específicas, porque são essas regras bem específicas que vão ajudar vocês a, a ter uma melhor compreensão com relação ao significado e à colocação das palavras na própria frase, não é isso? Todos esses aqui que eu coloquei, eles dão uma ideia, né, de I want this, honest, honesto. Aí no momento que eu coloco this is honest, eles dão um sentido, né, de negativo ao novo adjetivo. Então, os adjetivos eles podem ser formados pela adição de um prefixo, e muitos prefixos dão sentido negativo. Eles dão sentido negativo à frase. Você pode pegar bem aí, legible, legível, illegible, ilegível. Então, essa primeira coluna aí dá essa ideia de uma negatividade. Agora, não sempre, né? Porque, por exemplo, super intelligent, dá uma ideia de quê? De que uma palavra no sentido de mais, né? Esse super dá a entender que é uma coisa a mais do intelligent, super inteligente. Tome muito cuidado, porque vocês podem observar aqui no texto, a gente verifica que esse joguinho bem aí, né, de prefixo e sufixo, muda completamente o sentido de um texto, se você não souber traduzi-lo, ou se você não souber utilizá-lo. Um prefixo muito importante no inglês é esse Esse ele vai dar uma ideia. Aliás, esse ele não é que ele dá uma ideia, ele tem dois significados. O sentido de não, certo? Ele pode ter o sentido de não, como ele pode ser o sentido de reversão, ou seja, de reverter. Então, esse anote bem no caderno de vocês. Anote bem, esse de uncommon, unkind, ele é muito utilizado no inglês, porque ele pode ter dois sentidos. O de não, né,
o que eu falei para vocês, o uso da negação como o sentido de reversão. Eu acredito que vocês já devem ter pego o caderno, não é isso? Coloquem sentido de não e sentido de reversão. Eu vejo muito em vestibulares, eles gostam de utilizar essas palavrinhas. Quando eu coloquei numa das atividades, se eu não estiver enganada, eu coloquei para vocês traduzirem essas palavras, por isso que eu não vou dar a tradução. Agora, eu queria que vocês anotassem isso, porque a gente vai trabalhar bastante esse o N, né? Aí nós temos o prefixo. Bom, continuando, gente, a gente vai para a questão dos sufixos. Observem que nesse quadro nós temos verbos. Os adjetivos eles podem ser formados acrescentando sufixo a um substantivo ou a um verbo. E a gente observa isso aqui, que tem muitas palavras formadas por verbos, não é isso? Break, corporate, restrict, todos esses aqui. Enjoy, please, prosper, choose, forget. São verbos. O que acontece? Você acrescenta, não é isso? Você acrescenta um sufixo, por exemplo, esse forget, certo? E aí, o que acontece? Você deixa de ter um verbo e passa a ter um adjetivo. Nessa outra tabela, na primeira, você observa Dangerous, Mr. Curly, Logic Boy, todos eles são substantivos. Olha esse último verbo aqui, forget. Forget é o quê? Forget é esquecer, o verbo esquecer. Aí no momento que eu coloco full, forgetful, eu já não tenho mais o verbo, eu tenho esquecido. Eu posso dizer assim, Annabelle is forgetful. Annabelle é esquecida. Ou seja, eu estou dando uma qualidade, que ela é uma pessoa que esquece facilmente as coisas, certo? Olha esse boy. Quem é que não sabe que boy em inglês significa o quê? Boy significa rapaz, não é isso? E o que é que significa isso aí agora? Quem que saberia me dizer se boy é rapaz, garoto? Se eu acrescentar os, como é que fica? Child, com esse ish, como é que fica? Se vocês forem observar, car, como é que fica? Car quer dizer o quê? Car quer dizer uma palavra no sentido de qualquer pessoa, não é isso? Logic, logic é lógica. Se eu colocar esse ele passa a ser lógico no sentido de adjetivo, logicamente. Então, isso aqui é muito detalhista, viu, gente? E lembre que eu pedi a tradução dessas palavras. Olha, comic é uma comédia. Comical é comicamente. Young. Quem é que sabe o que é young? Eu acredito que vocês sabem que young é relacionado a jovem. Agora, se eu pegar e colocar essa partícula ish, é de jovial. Jovialmente. É bastante novo, tá? No sentido de uma coisa que é muito nova. Red é a cor vermelha. Se eu colocar reddish,
quer dizer avermelhado. Se eu for dizer assim, o cabelo da Maria Clara é vermelho. Ruivo, né? Mas a gente às vezes não, a gente sempre usa vermelho. No dia a dia, na linguagem, a gente fala vermelho. Eu não posso dizer que o cabelo de Maria Clara é red. Não. Eu tô falando de cabelo. Então, reddish, ele é avermelhado. Isso é importante vocês entenderem a lógica. Help quer dizer o quê? Help nada mais é do que socorro, ajuda. É quando você vai dar assistência a alguém. Já helpful quer dizer útil. Se eu digo Pamela, eu quero dizer que a Pamela ela é muito útil com suas amizades, que ela sempre ajuda os amigos. Preste atenção, eu poderia dizer help no sentido de socorrer, é um verbo. Mas eu quero dizer que a Pamela ela é muito útil, ela é muito cooperativa, ela gosta de ajudar. Pamela is helpful with your friends. Helpful, ou seja, ela é útil, prestativa. Pronto, a palavra certa é essa, prestativa. Então, é quando a gente pega um adjetivo transformando em outro adjetivo. Isso é muito legal. No inglês, eu acho isso aqui uma das melhores coisas, porque você tem a possibilidade de mexer em toda uma estrutura e não pirar, porque às vezes o próprio português e espanhol, você modifica completamente uma palavra. No inglês, não. Sempre, se você for observar, sempre tem uma origem, sempre tem de onde vem ou porquê, né? Cuidado com esses sufixos que eu coloquei, essa relaçãozinha aqui para vocês. A gente vai trabalhar muito com elas. Hoje, eu quero explicar bem direitinho. Eu, inclusive, coloquei uma atividade sobre os adjetivos, abrangendo no total. Mas, próxima aula, a gente vai trabalhar muito esses prefixos e sufixos, certo? Able. Eu tentei colocar aí de uma forma que fique mais compreensível, Able indica a capacidade de ser ou de oferecer, né? De ser. Botei bem aí, Understand é compreender. Então, understandable, compreensível. Ou seja, que quando você lê um texto e você diz que ele é understandable, é porque ele é fácil, ele é compreensível. Comfortable. Comfort quer dizer conforto. Comfortable, confortável, né? Read é ler. Readable é aquilo que você consegue ler. Se você pega, por exemplo, a letra de um aluno, que você tá vendo que quando você olha e fica bem claro, readable, the write with Paulo is readable. A escrita do Paulo, ela é bem legível. E o indicam relação de alguma coisa. Cômica, o cômico, né? Relacionado com comicamente, com comédia. Musical vem de música. Música, a gente sabe. Musical relacionado à música. Editor é de edição. Editorial, editorial. Então, esses dois, e o, indica a relação de alguma coisa. Full e os mostra que o substantivo adjetivado tem muito a oferecer de alguma coisa que já está completo. Famoso, helpful, que foi o que eu falei, né? Help é socorrer. Helpful é prestativo. Foi até o caso da Pamela, que ela é muito prestativa. Ela ajuda bastante. Thank é de agradecer. Thankful é uma pessoa que é muito grata. Se eu digo que o Vitinho is thankful, é porque ele é muito agradecido. Ele é muito agradecido a uma determinada situação. Less, esse daqui, ele sempre dá a entender que é algo a menos. É desprovido de alguma coisa. Falta alguma coisa. Endless, interminável. For less, sem medo, que não tem. Helpless, que não ajuda, indefeso, né? Sem saúde. Olha esse help. Esse help bem aqui se transformou, olha como é legal, helpful. Cadê? Tá aqui, helpful, útil. Já no less,
Helpless é aquela pessoa indefesa, ou seja, que não tem como se defender. O ing, o ing, quando o adjetivo é formado de um verbo, né? Ele dá uma ideia de alguma coisa que tem continuação no momento da fala. É algo que está acontecendo no momento da fala. Então, observem que turning, cansativo, interesting, interessante, boring, entediante, chato, cansativo. Então, o ing não obrigatoriamente, vejam que ele não tem que obrigatoriamente representar apenas um verbo. Ele pode indicar um adjetivo, né, que é formado através de um verbo, dando uma ideia de alguma coisa que está causando aquela sensação de cansado, de entediante, de interessante. O ed, a gente também aprende que o ed ele é utilizado nos verbos no passado ou no particípio. Mas ele também pode ser um adjetivo, que é formado a partir do verbo, claro. Que é o contrário daquilo lá, né? Tired. Ele sofreu a ação. Se o tiring, que aqui é cansativo no momento da fala, aqui o tired dá uma ideia de algo que já aconteceu. Cansado, interessado, bored, entediado. If indica a queda, né? A inclinação a alguma coisa. É uma qualidade. Attractive, creative, talkative, né? Ou seja, atraente, criativo, falante. Se eu digo que Gustavo is talkative, ele é muito falante, ele gosta de falar, de se expressar. E por último, nós temos esses adjetivos formados, né? Através do particípio, onde nós vimos que muitas palavras, né, muitos verbos, quando acrescentados um sufixo ou um prefixo, transforma aquele verbo em um adjetivo. Foi o caso. Eu já até citei exemplos do interesting, amazing. Os adjetivos formados do particípio passado, eles vão sempre qualificar um substantivo. Ele dá uma ideia, né, de algo que tá no momento da fala. And writes interesting book, ou seja, ela está escrevendo livros interessantes, escrevendo em livros interessantes. Então, tomar muito cuidado com isso aí. E os adjetivos no past participle, que é o ed, também verbos que são transformados através desse sufixo ed em adjetivo, dando uma ideia, né, de um significado mais tranquilo, passivo. Interested, my brother is interested in sports. Meu irmão, ele é muito interessado em esportes. Então, nessa primeira parte, eu apresentei esse conteúdo, que é para não ocasionar muita dúvida. Já na próxima aula, na próxima etapa, nós vamos detalhar mais isso aqui. Eu vou colocar, já vai ser postado no ICEDUC, né? A aula, a atividade e o material complementar para vocês estudarem. Então, crianças, até a próxima aula. Bom dia e bons estudos a todos.